E é uma coisa que eu não sei lidar. A pessoa fala assim, mas como é que você tem paciência? Eu falo assim, cara, eu não tenho, cara. Eu passo o dia inteiro enchendo a cara e usando droga, sacou? Além do comportamento dele, da postura para dentro, da postura sempre mais pessimista, né, que ele apresenta com o corpo, ele demonstra o uso de comportamentos autodestrutivos. A pessoa pode nem perceber, mas aos poucos ela está caminhando para o abismo, um passinho por vez, um dia após o outro. Fica comigo, vamos falar um pouco sobre depressão e sobre o caso PC Siqueira. Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Hoje nós vamos falar sobre o caso PC Siqueira, tá certo que foi encontrado morto ontem, dia 27 de dezembro de 2023, no seu apartamento em Santo Amaro, centro da cidade de São Paulo, tá certo? Primeiramente eu quero já deixar claro aqui que esse não é um vídeo para atacar o PC Siqueira, nem para comemorar o falecimento, a comemorar a morte dele, nem nada do gênero. A gente vai ver os sinais que o PC Siqueira demonstrou no seu último vídeo, tá certo? O último vídeo postado no canal dele há mais ou menos 7 dias atrás. E tampouco isso aqui é um vídeo pra gente poder falar se ele era inocente, se ele era culpado, enfim, o mérito da justiça acredito que já foi resolvido, né? A situação da justiça ou já foi resolvida, ou enfim, ou compete à justiça. Aqui a gente está para falar do comportamento não verbal do PC Siqueira, especificamente do que aconteceu com ele, né, de ter dado fim na própria vida. E vamos falar também sobre a depressão e a consequência última da depressão, que é a pessoa acabar com a própria vida. O que leva a isso? Será que o PC demonstrava comportamentos autodestrutivos? Como que a gente lida com isso? Como que a gente evita ou percebe situações assim próximas de nós? Quais os sinais que as pessoas dão? Quais os sinais que a pessoa pode demonstrar na rotina dela? Enfim, vamos dar uma olhada nisso então. Nós vamos então reagir aqui a esse vídeo que tem mais ou menos uma semana de postagem, no qual o PC Siqueira fala sobre ter terminado um relacionamento logo na semana do Natal de 2023, tá certo? Vamos dar uma olhada então, eu vou comentando com vocês aqui. Oi. Como vai você? Eu tô mais ou menos. Acabei de terminar um relacionamento de mais de um ano. O PC Siqueira sempre teve esses trejeitos, né, de falar mais baixo, de falar com pouca expressividade léxica, né, ele falava quase sempre com muita calma, então isso não significa muita coisa pra gente, né. O que a gente pode falar é dessa expressão aqui, quando ele fala, acabei de terminar um relacionamento de mais de um ano. Essa expressão aqui, onde ele pressiona os cantos, a parte inferior, né, abaixo do lábio inferior, ele pressiona essa pele, essa musculatura para cima, que é o músculo mentalis do queixo aqui, e comprime os cantos dos lábios para baixo. Essa expressão mais ou menos aqui. Essa é uma variação da microexpressão facial de tristeza, tá certo? Você vê que ele até dá uma pausa para falar, ou seja, a tristeza gera uma dificuldade na pessoa em continuar falando sobre o tema. Ele dá uma pausa e logo em seguida volta a falar. E eu não sei o que fazer. É claro que, né, vida que segue, bola pra frente, mas fica um vazio, fica uma coisa complicada. Eu não sei o que fazer. Tem essa coisa do luto, de quando você... Novamente a gente vê outra fica expressão uma coisa aqui. complicada. Eu não sei o que fazer. A gente vê que ele novamente vai fazer a mesma expressão, né? É que ele faz um corte seco, mas a gente consegue ver ali a pelinha abaixo do lábio inferior do músculo mentalis se empurrando para cima, os lábios se comprimindo também, né? Os lábios se apertando. Então ele vai voltar com essa mesma expressão aqui. Que novamente é outra microexpressão de tristeza, provavelmente bem abalado aí pelo término, né? Tem essa coisa do luto, de quando você rompe um relacionamento e aí você tem que, né, lidar com aquela sensação de morte. Parece que a pessoa morreu pra você, ou parece que você está morto, sei lá. Eu só sei que eu não quero... Olha só. Só morreu pra você. Ele vai falar assim, ou parece que você está morto. Percebam a expressão na face dele. Ou parece que você está morto, sei lá. De morte, parece que a pessoa morreu pra você. Ou parece que você está morto. Aqui. Percebam novamente a mesma expressão na face. Ele está falando, né, mas enquanto ele está articulando, a gente vê novamente. Mais uma vez, outra microexpressão de tristeza. Morto, sei lá. Eu só sei que eu não quero ficar na bad.
Aí agora ele fala, eu só sei que eu não quero ficar na bad. A gente vê uma variação, que é o quê? As sobrancelhas se elevam, os olhos se arregalam. E a gente vê aqui até o gestual dele aqui fazendo como se estivesse empurrando, né, as mãos para frente. Essa aqui é uma microexpressão de medo. Só sei que eu não quero ficar na bad. O PC Siqueira vai falar nesse vídeo, inclusive, que ele tinha muito medo de ficar sozinho. É até um tema recorrente nos vídeos dele. Ele fala em outros vídeos. Eu não aguento mais ficar sozinho, eu procuro não ficar sozinho. Por meio da análise do discurso, né, da mensagem verbalizada dele nesse vídeo, a gente consegue entender muita coisa sobre o PC Siqueira também. Vamos dar uma olhada? Nesse término de um relacionamento dessa vez. Eu já tive vários. Sou especialista nisso, na verdade. E não sei o que fazer. Geralmente o que eu fazia era substituir um relacionamento pelo outro, mas isso pode levar você a tomar decisões afobadas, que pode colocar você, uma pessoa esquisita na sua vida, uma pessoa que não era pra estar na sua vida, ela vai uma pessoa novamente, esquisita na sua vida. Outra microexpressão de medo. A hora que ele vai falar, colocar uma pessoa esquisita na sua vida, uma pessoa... A gente observa aqui a contração muscular na lateral do canto dos lábios. E até tem uma dificuldade em continuar falando. Ele fala uma pessoa... Uma microexpressão de medo. Então, quando ele vai falar sobre ter um outro relacionamento, ou já de sair desse relacionamento e já engatar em outro. Que não era pra estar na sua vida e ela vai estar lá. Medo, tristeza, a gente não vê nenhuma expressão. Obviamente ele tá falando de um término, né? Então é contextualmente esperado isso, né? Mas a gente só vê emoções negativas no PC Siqueira. Então, eu não quero fazer isso. Eu posso também cair na gandaia. Tá, ele vai falar que ele pode ficar na gandaia, enfim. Tá falando das opções dele com esse término de relacionamento. Vamos ver sobre ele falando o que ele sente com isso. Natal e Ano Novo, que por mais que eu não comemore nem o Natal, nem o Ano Novo, tipo assim, eu só passo em casa normal, como se fosse um dia normal. Da último ano, acho que eu fiz live e tal. Fica aquela sensação de que eu deveria estar fazendo alguma coisa. O medo de estar perdendo alguma coisa. Fora o fato de eu ter perdido a pessoa da qual eu estava me relacionando há mais de um ano. Fica uma sensação de perda de... Como que eu posso dizer? Uma sensação de que eu estou perdendo momentos que eu precisava estar aproveitando, basicamente. A minha casa tá uma zona... que eu não consigo ter energia pra me limpar. Beleza, então ele tá falando ali, né, que mesmo ele não aproveitando, né, mesmo ele não sendo a data, não sendo uma data ali, Natal e Ano Novo, que gera nele algum tipo de felicidade, algum tipo de significância mais específica, ele fala que além dele estar sem a pessoa que ele estava namorando, ele sente que ele precisava estar fazendo alguma coisa, ele sente que ele está sem algo, que está faltando algo. Esse é o sentimento de vazio que a gente fala, tá certo? O Viktor Frankl, um médico e psiquiatra, vai chamar isso na logoterapia de o vazio existencial ou a falta de significado, né? A falta de significado na vida. Vamos ver como que o PC continua a argumentação dele e a gente já volta para falar sobre isso. Cada dia pior, tá parecendo um cativeiro a minha casa, um cativeiro de mim mesmo, e as pessoas ficam chatas. Um cativeiro de mim mesmo, cada dia pior, a casa está uma bagunça. Então ele só ir levantando na argumentação dele comportamentos e hábitos autodestrutivos, a falta de limpeza, higiene mesmo, né, na casa, a falta de organização da casa, a falta de sair de casa, enfim. Chamando pra participar das festas de final de ano, né? E aí eu fico nessa assim, putz, será que eu aceito? Será que eu não aceito? A falta de convívio e contato social, então ele vai trazendo na fala dele a evidência, né, ou melhor dizendo, as evidências de comportamentos autodestrutivos que só potencializam o efeito da depressão que o PC Siqueira já tem, já relatou várias vezes ter depressão, né? Aí eu lembrei que eu tenho 37 anos, né? E eu estou solteiro quase na casa dos 40. Tá, essa é uma informação interessante, né? Ele fala, eu lembrei que eu tenho 37 anos e estou solteiro na casa dos 40. Vamos ver como que ele continua isso? E eu nunca estive nisso, porque assim, é mais fácil, né? Antigamente é mais fácil, você é mais jovem, conhecer gente jovem, e daí... Tá, ele vai dizer que que ele tinha mais pessoas na vida dele antes, porque ele era mais jovem, enfim. A gente vai falar sobre temas associados a, obviamente, nesse vídeo, até porque foi o que aconteceu com o PC Siqueira. Aparentemente ele tirou a própria vida. A polícia ainda está investigando, mas enfim, tudo leva a crer que foi isso. Eu quero ter muito cuidado em falar sobre isso, eu não quero soar rude nem nada. E eu quero que a gente traga uma possibilidade de análise e de reflexão para falar de como lidar com esse mal, que é
a depressão e, consequentemente, a potência última, que é a pessoa tirar a própria vida. PC Siqueira fala algo interessante. Ele fala: eu estou aqui com 37 anos, na casa dos 40, solteiro. E ele fala nesse vídeo, né? Eu não quero passar o Natal sozinho. E ele demonstra expressões corporais ali. E a própria ausência de potência vocal, ele demonstra uma letargia emocional, emoções de tristeza, emoções negativas, emoções de medo, enfim. Vamos lá, vamos começar a nossa reflexão. Se eu não me engano, no século XIX, é levantado ali pelo sociólogo Emil Durkheim, tá certo? Por meio de estatísticas que ele pesquisou na época, portanto essas estatísticas obviamente já estão datadas, né? Mas elas refletem pra gente algo que a gente já tem entendimento também em outras pesquisas e artigos científicos de hoje em dia, que é o quê? O Durkheim ele foi tentar entender sobre o porquê as pessoas davam fim à própria vida, porque elas tiravam a própria vida. Ele vai chegar em algumas conclusões ali, estatisticamente dizendo, e ele vai perceber que as pessoas que eram solteiras, né, principalmente homens ali, nessa faixa etária mesmo, acima dos 20, 25 anos de idade, estavam entre o grupo mais associado a grupo de risco. Eram aquelas pessoas que mais estavam ali num contexto onde poderiam acabar tirando a própria vida. Justamente na onde se encaixa aqui o PC Siqueira, né? 37 anos de idade, solteiro. E percebam como que ele várias vezes vai falar que ele gostaria de passar o Natal com alguém, que ele não gostaria de estar sozinho, etc e tal. Então a gente já começa a ver, trazendo ali a linguagem do Emil Durkheim, enfim, de outras pessoas que pegam também essa mesma linha argumentativa, de que depois de uma certa idade, o homem, tanto o homem quanto a mulher, ele precisa estar vinculado socialmente, ele precisa ter um grupo social de pertencimento. Mais especificamente, a gente vai falar disso já, o homem depois de uma certa idade, e majoritariamente o homem mesmo, o homem do sexo masculino, eu digo, né? Precisa estar vinculado à família, ele precisa enxergar-se como membro de uma família, porque isso puxa muito a pessoa para ficar, para continuar viva. Tem dois elementos muito fortes, né, que são um dado empírico, você pode conversar com psicólogos, pessoas que trabalham ali na área de reabilitação, na área de atendimento a pessoas depressivas, enfim. Duas coisas que fazem o depressivo ficar, não se entregar. A primeira delas é uma crença no pertencimento familiar, de que ele não pode falhar com a esposa, com a filha, com o filho, com a mãe, com o pai, com o irmão, enfim, com a namorada. Então ele tem essa crença de que ele carrega essa missão, e pelas pessoas que amam ele, e ele sabe que é amado e ele as ama de volta, ele não tira a própria vida. E a segunda é uma crença religiosa, né? De que a pessoa, majoritariamente, né, na maior parte dos casos cristã, acredita que se ela se entregar, ela não vai ter a paz que ela acha que vai ter, mas sim um tormento eterno. Então são alguns elementos que a gente pode trazer para essa discussão, tá certo? Vamos prosseguir aqui. Até então o PC, depressivo, fazendo uso aí trazendo pra gente evidências de comportamentos autodestrutivos, solteiro, tá no perfil ideal, entre aspas, né? No perfil ali mais voltado, mais propício para cometer o que ele cometeu. As coisas vão acontecendo. Você vê que eu já tô pensando no meu próximo relacionamento, mas é que, tipo assim, eu sou uma pessoa que não consegue ficar sozinha. Eu tenho que aprender a conseguir ficar sozinho. Todo mundo fala que é a melhor coisa possível. Depois que você termina, você dá um tempo para si mesmo. Será que eu devo dar um tempo para mim mesmo? Eu vou dar um tempo para mim mesmo. Vai dar... Perceba como ele faz várias vezes isso, né? Ele faz uma microexpressão de medo, novamente aqui, ó. Ele faz uma microexpressão de medo, dá uma pausa, uma inspirada funda, e são em momentos-chave, né? Eu vou dar um tempo para mim mesmo? O que será que ele pensou quando ele falou isso? Eu vou dar um tempo para mim mesmo? Será que ele já estava idealizando, né, o que ia acontecer? Vamos seguir. Vai dar tudo certo, PC. Tenho muito vídeo E aí ele vira e fala, vai dar tudo certo, PC. Novamente, outra microexpressão de medo. pra gravar, tem muita live pra fazer. Isso é interessante, ó, ele tá falando aqui, vai dar tudo certo, tem muito vídeo pra gravar, tem muita live pra fazer, várias microexpressões de medo. Então veja que aqui, nessa espécie de desabafo, ele tá trazendo ali, ele tá listando elementos que seriam, em teoria, elementos que o prenderiam à realidade, né? Que seriam elementos pelos quais ele não poderia parar de lutar. Ele não poderia deixar de lutar e se entregar, né? E dar fim à própria vida. Então ele fala o quê? Quais são os elementos que ele cita pra gente? Eu vou dar um tempo pra mim mesmo. Vai dar tudo certo, PC. Tenho muito vídeo pra gravar, tem muita live pra fazer. E eu não preciso de uma pessoa na minha vida pra eu me sentir completo. Tem muito vídeo pra gravar, tem muita live pra fazer.
E eu não preciso de uma pessoa na minha vida para me sentir completo. O PC Siqueira, ele tá trazendo aí, e isso com certeza faz parte da crença dele, até onde eu entendo, o PC Siqueira era ateu, e daqueles ateus bem militantes, assim, né? Mas ele tá listando elementos aí pra prender ele à realidade, né? Eu não vou me entregar, por quê? Porque eu tenho muito vídeo pra gravar, eu tenho muita live pra fazer, e eu não preciso de uma pessoa pra sentir completa. Mas percebam que ele tá citando elementos meramente materiais. Muito vídeo pra gravar. O vídeo vai trazer o quê? Pô, vai trazer dinheiro. Eu vou ganhar monetização, vou ganhar AdSense, material. Tem muita live pra fazer. A live eu vou novamente ganhar dinheiro, monetização, vou ganhar mais fãs, mais inscritos. Vai aumentar o meu prestígio, a minha reputação, tudo isso é ali material, né? A minha reputação, a minha imagem, quem tem a imagem? Eu sou o famoso, então voltado para o material. Eu não preciso de uma pessoa aqui comigo, eu não preciso do quê? Eu não preciso da presença daquela pessoa. Novamente ele está se referindo a alguém, né? Ele está se referindo a um ente material. Um ente material, obviamente, uma pessoa, mas ainda assim um ente material. Então você perceba como ele está se voltando para o materialismo para tentar se trazer de volta para a Terra, né? Para tentar se manter firme aqui. Eu não vou me entregar. E ele começa a listar uma série de bens materiais, porque o relacionamento é um bem material, é um bem desejável, o dinheiro é um bem material, o prestígio, a reputação são bens desejáveis, mas como a gente vai ver na nossa dialética ao decorrer desse vídeo, não são os bens materiais que te prendem a esta terra. Inclusive é justamente por focar nisso muitas vezes que a gente acaba se distanciando mais da nossa essência, acaba se distanciando de nós mesmos e acabamos aí abrindo margem para comportamentos autodestrutivos. Mas vamos seguir. Quer dizer, eu acho. Sei. Será que a Avril Lavigne tá solteira? Que interessante, ele faz uma retífica, né? Eu acho. Eu não sei. Então ele deixa claro na própria argumentação que nem ele tem certeza. Mas aí é isso. Quando você fica solteiro perto dos 40, porque eu tô com 37, tô mais perto dos 40 do que dos 30. Já passei essa fase. Aliás, vocês acham que os 20... Percebam que cada vez que ele fala, tô com 37, eu tô mais perto dos 40, ele novamente faz os gestos ali mais travados, né? Ele trava o gestual dele, né? A gente fala que é o ato de freeze, fight or flight, né? O ato de congelar quando você está sob efeito do medo, e faz mais expressões de medo. Então ele fala do tempo que está avançando, ele está envelhecendo, ele está sozinho e toda hora a gente vê microexpressão de medo ou uma microexpressão de tristeza. Mais perto dos 40 do que dos 30. Já passei essa fase. Aliás, vocês acham que os 27 do que dos 30. Já passei essa fase. Novamente, ele vai inspirado, afunda e faz ali uma microexpressão de medo. Aliás, vocês acham que os 27 os piores anos? Tudo bem que o Kurt Cobain não resistiu, a Janis Joplin não resistiu, vários outros artistas aí que a gente viu não resistiram e não passaram dos 27 anos, que falam que é a idade mais complicada para você... Então, perceba que ele cita aí duas personalidades, figuras famosas, né, que devem ser ídolos para ele, né, devem ser pessoas que ele considera e admira, e são duas pessoas que também cometeram suicídio, que novamente é outro ponto, né? Você precisa ter modelos de vida que sejam inspiradores e que te levem para o caminho da virtude. Obviamente eu gosto das músicas do Kurt Cobain, das músicas do Nirvana, né? Mas não é um modelo de vida a ser seguido, né? No sentido de você realmente se entregar e não colocar nada em volta. Então esse é um outro ponto que o PC demonstra. Ele demonstra várias evidências ali autodestrutivas. Os modelos que ele admira são pessoas que acabaram com a própria vida. Ele tá solteiro, numa idade avançada, não vê significado nenhum nas datas. Ele falou, Natal, eu não vejo significado, Ano Novo. Ano Novo tudo bem, claro, mas o Natal vai da crença, né, de algumas pessoas, mas é muito difícil você não ter, é muito difícil você não sentir o suporte de observar o Natal e contemplar a data, né, que é o nascimento do rei deste mundo e aí acima desse mundo também, que é Jesus Cristo. Então, quando você perde total significância disso, você vai se afastando cada vez mais da vida, do significado da sua vida. E você vai caindo no que o Viktor Frankl vai chamar pra gente de vazio existencial ou da falta de significado, que é o que o PC demonstra aqui. Você vê que os comportamentos dele, o discurso dele, as expressões de tristeza e medo que ele demonstra convergem para uma personalidade de vazio existencial e ausência de sentido, ausência de significado. Vamos seguir. Psicologicamente e socialmente. Eu passei pelos meus 27 anos e eu não lembro. Cara, eu não lembro. Eu só lembro de ter feito um vídeo sobre ter 27 anos, mas eu não lembro desse ano.
que foi a época que eu acho que eu conheci as drogas e as bebidas e tudo mais. Fique longe disso. Isso daí faz muito mal pra você. Eu acho. Tá, ele faz esse aviso, né, pra você ficar longe, enfim, mas ele vai falar que conheceu as drogas e a bebida alcoólica e começou a utilizar a droga e a bebida alcoólica. Tem uma informação interessante, né, tá sendo divulgado na internet, eu não sei acerca da veracidade disso, mas que seria o depoimento da namorada dele, que estaria presente quando ele tirou a própria vida, agora, né? Ontem, na verdade. E ela relata no depoimento que o PC Siqueira já estava habituado a fazer uso de remédio controlado, né, para depressão, uso de cocaína e bebida alcoólica, e que ele teria tirado a vida na frente da namorada. Então, isso aí já é algo que é falado. Perceba que a gente vê mais uma evidência de comportamento autodestrutivo. O uso frequente de drogas, tá certo? O uso frequente de bebida alcoólica, a ausência de uma rotina, porque ele vai falar também num outro vídeo dele, que ele deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, ele fala, eu estaria melhor se eu estivesse correndo na praça, ou se eu estivesse tomando um suco detox. Então, uma dieta mais saudável e uma rotina de exercícios físicos, com certeza, fariam bem para ele, coisa que ele não tem. Então, você vê vários comportamentos destrutivos. Sozinho, solteiro, sem fé em nada, sem crença, sem a prática de exercícios físicos, sem uma dieta saudável, fazendo ingestão de drogas frequentemente, fazendo ingestão de álcool frequentemente, de remédio controlado. Então você já começa a ver o quanto de evidência de comportamento destrutivo o cara traz. E isso são vários sinais de alerta. Você tem que olhar pra pessoa e falar, pô, mas calma aí, os ídolos que esse cara admira são pessoas que tiraram a própria vida, então calma lá. Não é? Olha o tanto de coisa negativa que o cara tá trazendo, o tanto de evidência de comportamento autodestrutivo. São alertas que a gente tem que ter. Eu acho que se não fosse drogas e bebida e álcool, eu estaria num lugar muito melhor que eu estou hoje. E provavelmente não estaria solteiro de novo, eu acho. Provavelmente não estaria solteiro. Você vê que pra ele como que pesa essa questão de estar sem ninguém, né? Como que pesa pra ele o vazio existencial, né? Ele fala várias vezes, eu sinto que eu tô perdendo alguma coisa, não comemorando o Natal, né? Não comemorando o Ano Novo. Então, no discurso dele, a gente vê que pesa pra ele a questão do vazio existencial e pesa pra ele o fato de estar sozinho. O que combina, né, com aquela pesquisa que eu citei do Emil Durkheim, no século XIX, que ele fala que o homem, depois dos 25, solteiro, era o tipo mais propício de tirar a própria vida. Era o perfil mais propício de cometer isso. A culpa não é minha, a culpa é do demônio. Mas aí... A culpa não é minha, a culpa é do demônio. Olha, espiritualmente falando, isso é 0,5% verdade. O demônio... O principal objetivo dele, ele não descansa, ele não dorme, né? É tirar a tua salvação. De fato, é te afastar da sua salvação. Mas aí você tem 50% de comprometimento seu de acatar o que ele está falando, em vez de escolher a Cristo. Mas vamos seguir. Acho que é isso. Eu preciso dar um tempo pra mim mesmo. Dar um tempo pra mim mesmo é começar... Novamente, olha que isso aqui é muito curioso. Quando ele fala, eu preciso dar um tempo pra mim mesmo. Olha a pausa que ele faz, ele para de falar, respira fundo e faz outra expressão de medo. Mas acho que é isso. Eu preciso dar Engole em seco primeiro, acho que é isso. um tempo pra mim mesmo. Novamente, ó. Preciso dar um tempo pra mim mesmo. Dar um tempo pra mim mesmo é... Ó, quantas microexpressões de medo que ele faz quando ele vai falar isso, ó. Dar um tempo pra mim mesmo. Será que ele já estava idealizando? Será que na cabeça dele esse dar um tempo não, agora eu vou dar um tempo de vez, eu vou dar fim, né? O que será que era, né? Pelo tanto de medo que ele tá fazendo, a engolida em seco, a dificuldade nele, quando ele fala que vai dar um tempo, ele já demonstra medo. Mesmo é começar a me amar, porque tá meio difícil esse negócio. Esse negócio de amor próprio, vou te falar. Tem uma coisa que é difícil, é o amor próprio. Que a pessoa fala assim, não, você precisa se amar, assim, você precisa se amar. Olha no espelho e fala assim, nossa, esse idiota aqui, tá ligado? Eu tô com esse cabelo aqui que... Tá, essa questão do amor próprio, né? Lembrando, pessoal, como eu falei, a gente tá fazendo uma reflexão e não apenas uma análise do comportamento não verbal, né? Quando ele fala da questão do amor próprio, me lembra muito uma homilia, se eu não me engano, foi a primeira missa do Papa Bento XVI, assim que ele tomou posse do seu papado. Eu não vou lembrar as palavras específicas, mas ele fala algo como o mundo, hoje, né, o homem moderno, emprega a ditadura do relativismo, que era uma coisa que o Papa Bento XVI, o Joseph Ratzinger, falava muito, que é justamente o que? O relativismo é tanto faz, né? É isso que quer dizer o relativismo, né? Tudo é relativo, não há verdade absoluta, não há nenhuma verdade
no mundo. As verdades são apenas relativas, é a minha verdade, é a sua verdade. Não há algo em que se apoiar. Um relacionamento, ele não existe como é o relacionamento ideal. Isso é relativo a cada casal. Então você percebe que como tudo vai ganhando um valor líquido, nada é sólido. E Jesus Cristo já alerta isso pra gente, né, no Novo Testamento, que não tem como você construir uma casa sobre a areia movediça, enfim, sobre a areia ruim, sobre as águas, né? Você tem que construir sobre a rocha. Então, tudo é muito líquido, tudo é muito sólido, né? E a gente cai no que o Papa Bento XVI... Perdão, tudo é muito líquido. A gente cai naquilo que o Papa Bento XVI vai falar. O homem de hoje em dia, qual é a medida dele, né? Como o PC Siqueira fala aqui, né? Veja bem, ele tá tentando trazer pra gente soluções pro problema dele. E pro público dele também, né? Porque de certa forma esse vídeo é um desabafo. E qual é a solução que ele traz? Provavelmente não estaria solteiro de novo, eu acho. A culpa não é minha, a culpa é do demônio. Mas acho que é isso. Eu preciso dar um tempo pra mim mesmo. Amor próprio, vou te falar. Tem uma coisa que é difícil, é o amor próprio. Que a pessoa fala assim, não, você precisa se amar. Essa é a solução que ele fala, né? E ele vai bater nessa tecla, ele vai dizer que ele precisa se amar mesmo. De tudo, o transplante que eu acho que é a pior coisa que pode acontecer, cara. Pior coisa. Vai, por exemplo, num... Tá, ele vai falar que ele precisa se amar. Justamente isso que o Bento XVI fala, né? A medida do homem moderno é ele mesmo. Então eu preciso me amar em primeiríssimo lugar, não é? O homem moderno, ele se coloca como o regulador, né? Isso aqui é ruim ou é bom? Depende do que eu acho. Isso aqui é correto ou é errado? Depende do que eu acho. E por que muitas vezes, como o PC Siqueira falou, né, o amor próprio ele é dificílimo? Porque a gente é falho, tá certo? E a gente tem conhecimento de que a gente está errado. E em muitos casos, e eu acredito que talvez seja esse o caso do PC, eu acho que no fundo ele tinha boas intenções, ele gostaria de ter sido uma pessoa melhor, eu acredito nisso. Mas eu acho que no fundo... tenho certeza, no fundo a gente sabe que a gente está errado. A gente sabe que a gente está errado, a gente sabe o que é o correto, né? O correto existe, tá, gente? Independente de qualquer ideia relativista, o correto existe. A própria ideia que o relativismo clama, né? Verdade nenhuma existe, é uma autocontradição, porque se você fala que nenhuma verdade existe, você espera que eu acredite nessa frase, você espera que essa sua frase é verdadeira, portanto você acabou de se autocontradizer. Mas veja bem, o PC Siqueira, qual é o aspecto que ele mais demonstra ter medo? Ficar sozinho. Então, no fundo, PC Siqueira, que ao longo desses anos todos teve uma dialética destrutiva, né? Trouxe ideias aí destrutivas, de que não existe relacionamento ideal, de que isso, de que aquilo. Então, mesmo o cara tendo dialogado de maneira deturpada, dando a entender que a realidade ela não existe uma ordenação, o que o cara queria hoje? O que esse cara queria mais do que tudo era ter uma família. Era poder chegar em casa, ter uma esposa para abraçar, ter uma filha para pular no colo dele, um filho, enfim, para poder falar, papai, você chegou, né? Que é uma das minhas maiores felicidades quando eu chego em casa, né? A minha esposa me vem, me dá um abraço, me dá um beijo, minha filha vem correndo, pula no meu colo, fala, o papai chegou. Eu costumo até brincar com o pessoal, eu falo, gente, eu preciso ir embora antes da minha filha dormir porque eu quero chegar em casa, quero ver ela correr na minha direção, pulando no meu colo para poder abraçar ela. É uma das maiores felicidades do mundo e isso não é material. Percebe como o amor da minha filha não tem condição nenhuma? A minha filha, ela não me ama porque eu dou uma condição boa para ela, para a mãe dela, para nossa família. A minha filha me ama porque eu entendi, quando eu me tornei pai, que eu tinha um compromisso, uma missão a assumir. E isso eu entendi porque eu sabia o que era o certo e o que era o errado. O problema que eu vejo hoje, que correlaciona com essa situação do PC, é a falta de saber enxergar aquilo que é certo e o que é errado. É me colocar como se eu fosse o maior modelo, a maior medida do mundo. E é aí que vem os grandes problemas, porque no fundo o cara sabe que tá errado. O cara que trouxe essas ideias todas deturpadas, no fundo ele olha e fala, pô, eu não queria passar o Natal sozinho. No fundo da alma dele, ele fala, não sei, cara, mesmo eu não passando o Natal em família, eu não vendo significado nenhum, eu não ligo pra Cristo, eu não ligo pra nada, não sei, no Natal me bate alguma coisa, que eu percebo que tá faltando algo. E aí o cara tá solteiro. Volto a dizer, uma das coisas que prende a gente na Terra, as pessoas que têm esse comportamento suicida, é o vínculo familiar, você saber que você tem uma missão como membro da família e a sua crença religiosa. É o que o Ratzinger vai falar pra gente. A medida do homem é Cristo. O que Cristo faz, né? PC Siqueira deve ter sentido muita dor.
olhando para ele eu consigo intuir isso. Imagina que você passou por uma infância de abuso sexual. Eu acredito que isso tenha acontecido com o PC, apesar de ele nunca ter falado sobre isso. Mas as pessoas que namoraram com ele relataram que ele tinha um comportamento sexual muito bizarro, que ele tinha umas questões ali sexuais bem bizarras mesmo. E toda essa questão dele de ser totalmente antirreligioso, de ter uma dialética destrutiva, enfim, de querer blasfemar, zombar, etc. Imagina você passar por toda essa dor e você chega em determinado momento e fala, cara, eu vou dar fim. É algo muito triste. É algo muito triste. E quando você coloca você mesmo como medida, eu tenho que me amar em primeiro lugar, isso não vai te ajudar. Isso não vai. Quando você coloca suas conquistas materiais, as lives que você tem pra fazer, a grana que você vai ganhar de monetização com os vídeos, a namorada que você vai ter, vai colocar no lugar da sua ex, nada disso vai funcionar pra fazer com que você se sinta melhor e pra fazer com que você viva melhor. É por isso que a nossa medida, como disse o Bento XVI, tem que ser Cristo, porque Cristo faz exatamente o oposto do que qualquer ser humano faria. Cristo estava com uma dor absurda. E assim, olha, você que está vendo esse vídeo, você não precisa ser cristão, mas entenda as minhas palavras. Concentre-se no que eu vou falar para que você conecte-se com a mensagem, tá certo? Imagine Cristo, que passou ali boa parte da vida dele, aliás, desde que nasceu, né, trabalhando a serviço do Pai, né, do Deus Pai, e aí, da noite para o dia, ele é humilhado, né? Os fariseus ali que perseguiam ele o acusam, enfim. Ele é humilhado, a reputação dele vai lá no chão, assim como aconteceu com o PC Siqueira, né? Ele com certeza não se recuperou do ataque que teve, a reputação dele, né? Eu realmente não vou entrar no mérito porque eu não acompanhei a investigação, então eu não sei se a investigação apurou algo por fim. Mas imagine, você trabalha para construir uma reputação e aí essa reputação vai por água abaixo. O PC Siqueira deve ter sentido isso na pele, Cristo sentiu isso muito mais. A reputação dele foi por água abaixo, ele foi trucidado fisicamente, ele foi espancado, ele foi torturado e os romanos eram especialistas em tortura. Ele foi humilhado. Os amigos dele, as pessoas próximas dele, Pedro, que era o seu melhor amigo, disse que não conhecia ele, negou ele 3 vezes. Eu senti um pouco de dores nesse ano por conta do cancelamento, mas eu vou entrar nisso daqui a pouco, né? O Cristo vai lá e ele sente essa dor da reputação, o seu abalo moral, porque Cristo, antes de tudo acontecer, né, antes dos seus momentos finais, quando ele vai orar no Monte das Oliveiras, a gente tem ali justamente ele pedindo para Deus afastar essa aflição, né, enfim, que seja feita a vontade do Pai. Então imagina a dificuldade psicológica de você saber que você vai sofrer, vai ser espancado, vai ser crucificado e no fim você pegar a dor de todo mundo ao seu redor e jogar para dentro de você e absorver, porque Cristo morreu por todo mundo, ele morreu por mim. Novamente, eu não acredito, você não precisa acreditar, mas veja isso, faça essa comparação. O PC Siqueira, ele deve ter sentido muita dor na vida dele. Em dado momento, que nem agora, ele virou e falou, eu não quero mais sentir essa dor, eu quero descansar. E aí ele vai e, quando ele decide descansar, essa dor que ele sentia se espalha para todo mundo que ficou na Terra. Familiares que tinham ele em alta estima, amigos, pessoas que se relacionaram com ele. Agora essas pessoas vão sofrer. Então o sofrimento dele, ele espalhou para outras pessoas. O sofrimento dele, ele espalhou. Cristo faz o extremo oposto. Cristo estava com um sofrimento absurdo, inimaginável, e o que ele faz é pegar mais sofrimento ainda. Ele pega o sofrimento de todo mundo, coloca nele, e se você já leu a psicologia do dispositivo do bode expiatório, você vai entender o que eu estou falando, né, sobre o sacrifício do bode expiatório para a reconciliação de todos, que é o Cordeiro, obviamente, né? Essa reflexão ela não é cristã, uma reflexão filosófica, mas cabe muito bem no exemplo de Cristo. Então, Cristo ele pega a dor de todos, absorve para ele e se sacrifica por todos. Por isso que hoje você consegue olhar, eu consigo olhar e falar, meu Jesus Cristo. Cristo se sacrificou por mim. O tanto de coisa que eu já fiz, o tanto de besteira que eu já fiz, ele olhou e falou, eu aceito, eu quero as suas dores comigo. Não tem como você olhar isso e primeiramente não se emocionar e não falar, eu quero ser melhor. Já que ele me deu a vida, eu não vou ficar aqui esperando a vida me dar algo em troca. Eu vou dar algo pela vida, né? Que é algo que muitas vezes as pessoas que são ali suicidas acabam falando, né? Eu não espero mais nada da vida. O PC Siqueira fala isso em vários vídeos. Eu não espero mais nada da vida. Mas é a pergunta que Viktor Frankl faz, né? O psicólogo da logoterapia. Será que não é a vida que está esperando algo de você? Será que não é talvez a vida que espere que você entregue o seu suor,
Entregue suas lágrimas em prol de uma missão, porque sofrer, meus queridos, todos vamos. A grande diferença, e isso é muito explicado pelo Viktor Frankl na logoterapia, é que o sofrimento com significado, ele edifica e constrói. O sofrimento per si somente é destrutivo. Então, quando eu sofro sem significado nenhum, e no fundo da sua alma você sabe que lhe falta significado, você reconhece aquele vazio, mesmo já tendo tido conquistas na sua vida pessoal, né? Você conquistou pessoas que você queria conquistar, você obteve conquistas pessoais nos seus esportes, nas suas atividades físicas, nos seus hobbies, mesmo tendo conquistas profissionais, você conquistou a carreira, conquistou o dinheiro, conquistou a reputação, prestígio numa área que você queria, você sabe que ainda assim falta algo. Às vezes você para e pensa assim, cara, eu não estou completo, pra mim não tá bom ainda, o que aconteceu? Será que eu sou realmente falho? Será que falta algo? Isso a gente sabe, pessoal, é a falta de significado. Porque o sofrimento existe. A falta de significado é o grande problema. Vamos avançar aqui pra gente poder continuar nossa dialética. É que eu acho que a pior coisa é aqui atrás. Eu tô ficando careca aqui atrás. Pro homem maduro, ficar careca eu acho que é a pior coisa que pode acontecer. Ninguém conhece pessoas no bar, sei lá. Vou no bar, fico bêbado. Mulher nunca quer um cara careca. Ele vai falar que ninguém conhece pessoa no bar, eu vou no bar, fico bêbado, deixando claro ali que ele já também não se relaciona mais com as pessoas, né? Então, novamente, a falta de convívio social. Entendeu? Você vê as chamas da idade chegando e você vê que você tá cada vez mais perto do fim e não do começo, entendeu? A sua vida já não é mais um começo. A vida não é mais um começo, mas sempre um recomeço, né? Então, estou aqui recomeçando a minha vida. Literalmente. Ó o refluxo. Aí é ótimo. É meio caro. Custa uns R$60. Mas é bom. Pra quem é bêbado que nem eu, é bom. Então, no refluxo da vida, eu tenho que começar a me amar mais, que é uma coisa meio difícil. Eu acho que já é difícil pros outros me amarem. Mas, pra mim, foi uma coisa que não tem acontecido nos últimos 37 anos. Cara, é aquilo. Quando eu olho pra mim, eu sei que eu sou falho. Eu me julgo. Por isso que numa dessa, a gente pode sempre colocar Cristo acima e falar, eu não me amo nos últimos 37 anos, mas Cristo me ama, cara. Cristo me amou há muito tempo. Muito antes de hoje, de todos os problemas que eu tenho hoje, Cristo lá atrás, ele virou e falou, não, eu amo. Cristo ama você, ô Pesqueira. Eu espero realmente que Deus, enfim, possa te acolher e tenha misericórdia da sua alma, cara. A gente pode sempre olhar e virar e falar assim, olha, pode ser que eu não me ame, mas Cristo me ama. E ele me deu uma missão, ele me deu uma família. No meu caso, né? Eu vou compartilhar umas questões aqui. Como eu falei, esse vídeo, a ideia é ser algo mais reflexivo e não voltado apenas para a linguagem corporal, porque falar sobre o mal do século, a depressão e o suicídio não é fácil. E se fosse simples e fosse fácil e tivesse qualquer solução que basta fazer isso, a gente não estaria discutindo, né? Existiria só aquela solução e boa. Então é algo complicado de falar, difícil falar sobre alguém que tira a própria vida, mas eu vou falar sobre o meu exemplo, porque da minha vida eu posso falar, porque eu vivi ela, né? Eu estou vivendo ela. Eu passei por alguns ataques esse ano em 2023, ataques contra a minha reputação, assim como o PC Siqueira passou. Obviamente eu não tive nenhum tipo de relação com como foi o caso do PC Siqueira. Eu já expliquei os ataques que fizeram a mim, a maior parte deles movido por questões políticas e ideológicas, que essas pessoas me pintaram como oposição. E você olha e você fala assim, cara, é difícil e é esquisito e complicado aceitar. Você construir uma carreira, você estudar, fazer tudo certo, ter as certificações necessárias, gastar o tempo necessário que você gastou, tudo, criar, pesquisar o material, etc., para daí você ser injustiçado e da noite pro dia as pessoas te atacam, te xingam. Eu sei o que é as pessoas dizerem para você, por que você não se mata? Eu sei o que é, eu li isso várias vezes, eu ouvi isso em um evento que eu fui, um evento onde eu fui pessoalmente, uma pessoa me cumprimentou ali, entre aspas, virou e falou, cara, você não tem vergonha de sair na rua, por que você não se mata? Então assim, eu sei o que é isso, cara, eu sei o que é lidar com isso da noite pro dia, a sua reputação é manchada de forma bem injusta, sem que você tenha feito algo, sem que você tenha mudado o seu discurso, as pessoas simplesmente reinterpretam aquilo que você falou e te atacam. Mas aí que tá, nos momentos mais tenebrosos da minha vida, e não foi diferente nesse último momento, né, nesse cancelamento que eu sofri em 2023, nos momentos mais tenebrosos da minha vida, eu não virei e falei, eu me amo. Porque, cara, não funcionou, sabe? Quando a gente teve em 2021, quando eu tive crise de ansiedade, enfim, fui diagnosticado com síndrome do pânico, meu sogro faleceu pouquíssimo tempo antes da minha filha nascer, então minha esposa estava quase entrando em depressão,
prestes a dar à luz na nossa primeira filha. Nessa época eu tentei pensar em mim mesmo. Não, eu sou o cara, eu já resolvi esses problemas uma vez, eu consigo lidar com o meu próprio cérebro. E não funcionou. Eu entrei em parafuso, entrei em depressão, tive síndrome do pânico, não conseguia gravar um vídeo, não conseguia sair de casa. Quando aconteceu em 2023 agora o cancelamento, meu primeiro pensamento foi assim, cara, o que Cristo faria? Como eu comecei a meditar em cima de Cristo e voltei a ler a palavra, né? E é muito curioso, né? Você imaginar que Cristo sofreu e Cristo de fato existiu. A gente tem historicamente referência cruzada, muita referência cruzada. Eu não tô nem entrando no mérito de falar de milagre, porque eu gosto sempre de conversar com pessoas e respeitar aquelas que não têm crença religiosa ou que no máximo acreditam que existiu Jesus Cristo, mas que ele foi uma pessoa e não foi Deus, né? Eu converso com essas pessoas tranquilamente, sem problema. Mas imagine que mesmo assim, né? Mesmo se você imaginar que não exista nada do sobrenatural, Cristo existiu, isso é fato, tá certo? O Cristo histórico existiu e foi crucificado, inclusive. Imagine você ser traído, cara, pelos seus melhores amigos. Eu passei por situações assim, as pessoas na internet fazendo questão de, da noite pro dia, dizer, não, eu nem conheço o Metaforando, eu nunca vi ele direito, etc e tal. Eu passei por isso, eu passei pela situação de ser humilhado, como Cristo foi muito mais humilhado também do que eu. Eu não tive a questão física, nunca fui agredido por conta dos meus vídeos nem nada, mas Cristo foi agredido, foi torturado. E depois de tudo isso, Cristo ir lá e se entregar, virar e falar, não, eu quero me entregar por todos, mesmo por aqueles que estão cometendo contra. Quando você vê isso, cara, é muito difícil você olhar pra isso e falar, não, eu não vou retribuir esse amor, sabe? É muito difícil mesmo, sendo bem honesto aqui, até me emociona um pouco. É bem difícil você não olhar pra isso e falar, eu preciso retribuir a missão. Eu não devo ficar esperando nada da vida, né? Deus, ele preservou a minha vida até aqui, preservou a minha família e preservou os laços que eu tenho. E isso, obviamente, vale muito mais, porque quando você entende que você precisa entregar algo pra vida, é a sua forma de se conectar com Cristo. A gente tem que seguir o exemplo. Cristo foi aquele que veio e sofreu por nós, para que nós pudéssemos ser redimidos. Todos. Quando você fica apenas esperando algo, é muito mais provável que você caia na ausência de significado. E uma vez estando na ausência de significado, se você tiver todos os outros itens que eu citei nesse vídeo aqui do PC Siqueira, né, se você tiver esses contextos do que o PC Siqueira trouxe, uso de droga frequente, uso de álcool frequente, uso de remédio controlado, ausência de exercício físico, ausência de crença, ausência de convívio social, você provavelmente, e for um cara solteiro, uma mulher solteira, você provavelmente vai caminhar cada dia mais pro abismo. E pode ser que seja tarde demais, assim como foi pro PC Siqueira. Mas é isso, eu olhei e meditei e falei, poxa vida, cara, que bom que Deus então está me dando a oportunidade de passar por essa dificuldade, essa provação, para eu poder provar para Ele o amor que eu tenho, para eu poder provar e honrar tudo que Ele me preservou. Né? Foi assim que eu enxerguei essa situação em 2023. Foi uma situação difícil, obviamente, eu nunca tinha passado por isso, né? Não tá no meu top 10 momentos mais legais da minha vida, mas eu olhei, quando eu entendi do que se tratava, eu falei, cara, é a minha chance de fazer como Cristo, de colocar um significado no meu sofrimento. E eu falei, eu não quero, em momento algum, passar isso para minha família, eu não quero chegar em casa e descontar a frustração do trabalho, porque é frustrante, né? Eu já falei, você trabalha por 10 anos ali para construir sua carreira, da noite pro dia vem um cara com várias fake news e destrói isso, enfim. Mas eu não quero passar isso pra minha esposa, eu quero chegar em casa e conversar com a minha esposa tranquilamente, sabe? Eu quero chegar em casa, dar risada com ela, assistir filme. Eu quero chegar em casa e pegar minha filha no colo, eu não quero ficar emburrado, mexendo no celular, ou bravo porque as coisas no trabalho tão caóticas. Não, eu quero chegar, pegar minha filha no colo, ou ouvir a minha filha pulando no meu colo falando, papai chegou, que é uma das coisas mais maravilhosas da minha vida. Eu não quero descontar nas pessoas que trabalham comigo, porque é barra, sabe? A gente tem ali pelo menos 10 funcionários que dependem de mim para poder pagar as contas da casa, para poder se alimentar, para poder ter onde morar. Então tudo isso eu falei, cara, essa é a missão que Cristo me confiou, então honra aquilo que Cristo te deu. Pô, foi difícil, né? A gente teve readaptações esse ano, estavam previstas para entrar no ano que vem, mas dadas o contexto, a gente teve que acelerar algumas mudanças no Metaforando, mas em momento algum eu virei para minha esposa e falei, não tá dando certo, meu Deus, não vai dar certo, eu não sei o que fazer, eu não sei, em momento algum. Mesmo, por mais doloroso que fosse,
mais que eu tivesse com dor por dentro, as coisas que eu sempre falava eram, não, isso aí é tranquilo, isso a gente resolve, isso aí não tem problema, cara. Isso aí não há problema, a gente resolve, é fácil, é só fazer isso, aquele outro. Independente de qualquer situação. Porque, novamente, o sofrimento com significado, ele é uma missão. O sofrimento sem significado é desespero, é caos, é destruição. Se eu virasse e falasse a minha reputação, que é o que o PC Siqueira vai falar também em outros vídeos, a minha reputação foi destruída, etc e tal. Se eu botasse fé em coisas materiais, como a minha reputação, a minha grana, o meu prestígio, a minha imagem, a minha carreira, o meu canal, eu teria talvez tido o mesmo fim que teve PC Siqueira. Mas não jaz aí a verdadeira felicidade, tá certo? A verdadeira felicidade é aquela que você não precisa de mais nada, ela não é contingente, ela abrange tudo nela própria, como nos diz Boécio na Consolação da Filosofia, tá certo? E eu gostava muito de uma passagem bíblica, quando Cristo fala para os discípulos assim, né? Eu disseste essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vós tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Quando você tem essa significância e você enxerga essa missão, você sabe que o sofrimento, que é uma permissão de Deus, ele te capacita a moldar, a lapidar o seu coração, lapidar o seu amor por ele. Então o que eu quero dizer é, muitas vezes a gente acaba se afastando da nossa essência ou acaba indo mais para o caminho do vazio por não saber lidar com o sofrimento. E o sofrimento existe. Ele não é igual, para uns ele é maior, para outros ele é pior. A desigualdade vai gerar sofrimento mais para umas pessoas do que para outras, mas é fato que todo mundo vai ter aflição e sofrimento. Se você for capaz de olhar com significado para o seu sofrimento e colocar uma missão e vinculando-se a laços familiares e não objetivando bens materiais, mas sim aqueles que estão acima do material, o amor da sua família, o amparo, a honra, as virtudes cardeais, a fé, a esperança, a caridade, colocando isso como seu objetivo último, esse sofrimento uma hora vai passar, você vai sair dele muito mais forte, com uma casca muito maior, o furacão vai ter passado e tudo estará no seu devido lugar. Com muito mais força, porque você vai ter criado muito mais raiz, tá certo? Essa é a minha reflexão sobre a situação. Como eu disse, nada é fácil quando se fala desse assunto. Se existisse uma solução fácil e rápida, a gente não estaria aqui discutindo. Mas eu acho que a minha contribuição, baseado na minha história de vida pessoal, como youtuber que também sofreu ataque em massa, como foi o caso do PC Siqueira, que também sofreu ataque em massa, ele teve uma escolha e eu tive outra. Não significa que eu não tive momentos de pensar extremamente de forma negativa sobre a minha própria vida, mas eu escolhi Cristo. Eu escolho Cristo. Essa é a minha reflexão, pessoal. Acho que esse aqui vai ser provavelmente o último vídeo do fim deste ano de 2023. Eu espero que 2024 seja um ano melhor, que nós tenhamos notícias melhores, que nós tenhamos evolução na nossa vida. Você que está vendo esse vídeo, espero que tenha um ano, uma virada de ano abençoada, iluminada por Deus, né? Que possamos ser melhores e colocar significado na nossa vida, tá certo? É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. A gente se vê por aí. Valeu!